Noite, galera. Então, nosso grupo hoje vai apresentar sobre o sistema renal. Ele é composto por eu, Alisson, Felipe, Elton e Fernando e o Gabriel Vilela. Boa noite, galera, aqui é o Felipe. E aí galera, boa noite, como é que vocês estão? Fala galera, aqui é o Gabriel. Boa noite, galera. Aqui é o Elton. Agora a gente vai começar a nossa apresentação. O sistema renal é dotado no mais alto grau de sensibilidade e capacidade de reagir com diversos estímulos no sentido de garantir a sobrevivência do organismo. Para tal, é necessário que haja um equilíbrio na composição do nosso ambiente interno, mediado pela capacidade de adaptação frente às perturbações que põem em risco a nossa homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio. Embora tenhamos em mente que o sistema renal seja o responsável pela excreção de metabólitos e demais substâncias inúteis, essa ideia não está toda errada, mas é consenso entre os autores que os rins são os principais órgãos do sistema. São mais reguladores do que excretores. Os rins regulam a osmolalidade e agora já vamos falar dessa propriedade físico-químico. Os volumes dos lípidos corporais, o balanço eletrolítico e o balanço ácido-base. Além disso, excretam metabólicos e demais substâncias, bem como produzem hormônios e os secretam para a corrente sanguínea. É importante fazer-se adendo do que vem ser a esmolalidade. Após a molalidade, é conceito físico-químico que expressa a concentração em milho-osmose, soluto por quilograma do volume, mas nesse contexto, em que trabalharemos com o sistema biológico, o solvente e a água, que tem densidade igual a 1 kg por litro. Ou seja, podemos considerar que o volume do solvente é o mesmo que da solução, podendo ser expresso em milho-osmose do soluto por litro da solução, que é o próprio conceito de esmolaridade. Vejam bem que são conceitos diferentes, mas como estamos nesse contexto em que o solvente e a água pode considerar osmolaridade, com entre aspas sinônimo de osmolaridade, para que haja um bom controle da osmolaridade dos fluidos corporais, é importante a manutenção do volume celular normal e tecidual de todo o organismo. Por exemplo, para que a função do sistema cardiovascular anormal, é necessário o controle eficaz dos volumes dos líquidos corporais, bem como das quantidades de diversos eletrolitos. Agora o Elton irá falar sobre os tipos de eletrolitos. Tais como o sódio, potássio, cloreto, cálcio, hidrogênio e o bicarbonato, é um fator para que haja um balanço adequado à excreção desses eletrólitos. Devem ser igual à sua ingestão diária, ou seja, esse balanço funcional, qual uma balança na qual em uma bandeja temos a excreção e a ingestão. Portanto, se a ingestão for maior que a excreção, há um aumento da quantidade do organismo e haverá um balanço positivo destes eletrólitos. Ou em contrapartida, se a excreção for maior que a ingestão. É uma redução na quantidade que haverá um balanço negativo nesses eletrólitos. É importante também que a gente entenda que os seguintes são a principal e muitas vezes a única via de excreção de muitos desses eletrólitos. Outra importante função dos rins é a regulação do balanço ácido-básico. Diversos processos metabólicos orgânicos são muito sensíveis ao pH, que nada mais é do que a concentração de íons de hidrogênio que tem em determinado meio. Ou seja, quanto mais concentrado em íons H+, é o meio mais ácido. Então, o pH dos líquidos corporais é mantido dentro de uma estreita faixa de tolerável por meio de tampões que estão imersos
nesses líquidos. Tampões são substâncias químicas produzidas pelo próprio organismo que visam minimizar as variações bruscas de pH nesse meio. Além dos tampões, que são proteínas produzidas no fígado, os pulmões e os rins, também contribuem para essa manutenção, além de toda essa função regulatória. Os rins excretam muitos produtos terminais derivados do metabolismo corporal. Esses produtos incluem a urina, que é excreto de nitrogênio derivado do metabolismo dos aminoácidos. O ácido úrico, que também excreta nitrogenado, mas deve vaga no metabolismo dos ácidos nucleicos, e a creatinina, que é derivada da metabolização da creatina dos músculos, inclusive fazendo pequeno parênteses para poder explicar a importância da creatina. Ela é usada como marcador para avaliar a taxa de infiltração glomerular na prática clínica, nos mostrando a capacidade de depuração dos rins, ou seja, os significados clínicos da maneira geral. Se houver uma redução da taxa de filtração glomerular, mostrado pela creatinina, pode ser indicado de doença renal. Agora o Fernando vai falar sobre a visão geral dos rins. Eles são responsáveis por eliminar produtos terminais do metabolismo da hemoglobina e dos hormônios. Os rins regulam a concentração desses hormônios nos líquidos corporais e, além disso, se constituem em uma importante via de eliminação de drogas, substâncias estranhas, pesticidas e outras substâncias danosas ao organismo. Por fim, os rins possuem uma função endocrina por produzir e secretar a renina, o calcitriol e a eritropoetina. A renina ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que participa da regulação da pressão arterial e do balanço do sódio e potássio calcitriol, que é o metabolismo da vitamina D3. É necessário para a absorção normal do cálcio pelo trato renal e para sua deposição dos ossos, e isso que agora compreendemos que alguns pacientes com doenças renais têm uma redução na produção desse cálcio trial, que vai levar uma redução na absorção do cálcio pelo intestino, que acaba contribuindo para a formação de anormalidades ósseas vista em alguns pacientes com doença renal crônica. A eritropoetina, por sua vez, estimula a medula óssea vermelha a produzir eritrocitos em diversas condições. Portanto, quando o paciente portador de doenças renais pode ter uma redução na síntese de secreção de eritropoetina, o que pode contribuir na instalação de quadros anêmicos nesses pacientes, sobretudo em casos em que há insuficiência renal crônica. Agora vamos falar dos componentes do sistema renal ou sistema urinário. O sistema urinário é composto por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e uma uretra. O sistema urinário é o responsável por formar e garantir a eliminação da urina para fora do corpo. O sistema urinário ou aparelho urinário é o sistema responsável por produzir, armazenar temporariamente e eliminar a urina, um composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no organismo e resíduos oriundos do metabolismo. A seguir, falaremos mais sobre esse importante sistema, que é essencial para garantir a manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo. Órgãos do sistema urinário e suas funções. Os órgãos do sistema urinário são 2: rins, 2 uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Eles atuam de maneira conjunta, garantindo a filtração do sangue, a produção da urina e sua eliminação. Na tabela a seguir, temos os órgãos que compõem o sistema urinário e suas respectivas funções. Órgão: rim. Função: órgão responsável pela produção da urina. Ureter: órgão que garante que a urina seja conduzida até a bexiga. Bexiga: órgão responsável pelo armazenamento da urina até sua eliminação. Uretra: órgão que garante a eliminação da urina para fora do corpo.
Agora vou falar sobre os rins. São dois rins encontrados em nosso corpo, sendo eles os órgãos responsáveis pela produção da urina. Estão localizados junto à parede posterior do abdômen, abaixo do diafragma. Possuem cerca de 10 centímetros de comprimento, peso aproximado de 120 a 280 gramas e formato que lembra um feijão, apresentado uma borda convexa e uma borda côncava. Na parte côncava, é possível observar uma região denominada de rilo, local onde entram e saem vasos sanguíneos, entram nervos e saem os uréteres. Quando observamos internamente, vemos que os rins possuem duas regiões bem distintas, um córtex e uma medula. O córtex está localizado mais externamente, enquanto a medula está localizada mais internamente, e é visualizada como uma região mais escura. A porção superior é expandida do uréter e denominada de pelve renal, e se comunica com a medula renal. A pelve ramifica-se em direção à medula, em cálices maiores, que se ramificam em cálices menores, assim como a gente dá para observar nessa imagem. As unidades funcionais dos rins são os chamados néfrons, os quais são constituídos pelo corpúsculo renal e pelos túbulos renais. O corpúsculo renal, também chamado de corpúsculo de Malpighi, é formado por um glomérulo envolvendo os capilares, envolvido por uma cápsula de Bowman. Os túbulos renais partem da cápsula e apresentam-se como uma sequência de túbulos: túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal. Esse último abre-se no ducto coletor. Os néfrons são classificados em corticais e justamedulares. Os néfrons corticais são aqueles que apenas uma porção adentra na medula renal, enquanto os néfrons justamedulares estendem-se mais profundamente na medula. Agora, vocês podem ver como exemplo o mapa mental do sistema urinário. Uréteres. Os uréteres são ductos que levam a urina do rim para a bexiga. São encontrados em nosso corpo dois uréteres, cada um partindo de um dos rins. Em média, os uréteres apresentam de 25 a 30 cm de comprimento e de 4 a 5 mm de diâmetro. Bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão muscular oco que serve de reservatório para a urina e gradativamente distende-se conforme esse produto acumula-se. Há músculos próximos ao local de junção entre a uretra e a bexiga que atuam regulando a micção. Uretra. A uretra é um órgão que garante a eliminação da urina para o meio externo. No homem, a uretra apresenta um comprimento de 20 cm e pode ser dividida em três porções: prostática, membranosa e cavernosa, ou peniana. A prostática passa próximo à bexiga e no interior da próstata. A membranosa possui apenas 1 centímetro de extensão e conecta-se com a cavernosa, que se localiza no interior do corpo cavernoso do pênis. A uretra da mulher apresenta cerca de 4 centímetros de comprimento. Como funciona o sistema urinário? A formação da urina. Como sabemos, o sistema urinário é o sistema responsável pela formação da urina. A urina é produzida nos rins, passa pelos uréteres e é armazenada temporariamente na bexiga e posteriormente lançada para o exterior do corpo via uretra. A formação da urina ocorre na região dos rins, chamados de néfrons. Inicialmente, ocorre o processo de filtração no interior do corpúsculo renal. O sangue que chega aos glômerulos está em alta pressão e o glômerulo atua como uma membrana semipermeável, garantindo que a parte do plasma passe para o interior da cápsula.
O filtrado formado é semelhante ao plasma sanguíneo, porém não possui proteínas. O filtrado segue então para os túbulos renais, onde passa pelos processos de reabsorção e secreção. Na reabsorção, algumas substâncias são reabsorvidas para o sangue, enquanto no processo de secreção, substâncias são adicionadas ao filtrado. A reabsorção é importante, pois garante que a água, íons e glicose, por exemplo, sejam reabsorvidos. A urina é resultado, portanto, dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Após passar pelo túbulo renal, a urina segue para o ducto coletor, que leva o composto até a pelve renal, saindo do rim. Portanto, via uréter. Como dito anteriormente, do uréter a urina segue até a bexiga, onde é armazenada e depois eliminada pela uretra. Diferenças entre o sistema urinário masculino e feminino. O sistema urinário masculino e feminino apresentam os mesmos órgãos. Portanto, se você avaliar esse sistema em pessoas de sexo diferente, encontrará 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Entretanto, algumas diferenças podem ser observadas. Veja algumas delas a seguir. A bexiga está localizada em frente ao reto. Nos homens, essa se separa do reto pelas vesículas seminais, enquanto na mulher observa-se a presença da vagina e útero. A uretra, no homem, apresenta outra função além de garantir a eliminação da urina. Nesse sexo, a uretra dá passagem também ao sêmen durante a ejaculação. No sexo feminino, por sua vez, a uretra é considerada um órgão exclusivo do sistema urinário. A uretra masculina é maior que a uretra feminina. Enquanto a uretra masculina possui cerca de 20 centímetros, a feminina apresenta apenas 4 centímetros. Agora eu vou falar sobre a curiosidade do sistema urinário. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. O rim de um recém-nascido é 3 vezes maior, em proporção ao peso do corpo, do que o rim de um adulto. O rim direito é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo devido à presença do fígado. Os rins recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Em média, um indivíduo elimina entre 1.000 e 1.500 ml de urina por dia. A presença da glicose na urina pode ser um sinal de diabetes. A proximidade da uretra feminina com o ânus favorece o surgimento da infecção urinária. A capacidade média da bexiga é de 700 a 800 ml. O câncer de bexiga é o câncer mais comum do trato urinário. O sangue na urina, dor ao urinar, vontade de urinar, mas sem conseguir realizar a micção, são alguns dos sinais que merecem atenção. A hemodiálise é um procedimento em que uma máquina é utilizada para limpar e filtrar o sangue, atuando como um rim artificial. Em 2017, o Brasil realizou 5.948 transplantes de rim. E por fim, como material de complemento, segue um vídeo sobre o sistema renal.